né? Vocês sabem que quando um pregador vem aqui, ele é levantado, né, por Deus, né? Não é só o pastor que escolhe, fulano prega aqui hoje. Não é. Deus antes falou no coração, né, do pastor, para chamar a pessoa para estar aqui à frente. Então ele vem ser o que aqui? A voz de Deus, não é? Porque ele vai ler a palavra, ele vai falar aquilo que o Senhor colocou no coração dele, né? Você já deve ter ouvido muitas vezes as pessoas falarem: eu preparei isso, mas cheguei aqui, falei outra coisa. Então é assim que Deus trabalha, é assim que Deus usa, né, as pessoas. Então, vamos focar, né, nisso. Nós viemos aqui para ouvir Deus falar com a gente, não é verdade? Nós viemos aqui porque nós queremos mais de Deus, né? Então vamos abrir os nossos ouvidos espirituais para ouvirmos um recadinho que papai mandou para a gente nesta noite, amém? Amém. Então eu vou chamar aqui o nosso pastorzão aqui, nosso pastor Rui, que veio trazer esse recadinho, amém? Vamos chamar o irmão Ney aqui, para estar orando aqui pelo pastor Rui, entregando a vida dele aqui, no nome do Senhor, amém? Vamos levantar as mãos, impor nossas mãos. Salve a Deus, amém? Amém. Nossas mãos aqui para o nome de Deus, amém? Senhor, meu Deus, meu Pai, em nome do Senhor Jesus, meu Deus, apresenta a Ti, Senhor, nesse momento, Senhor, a vida do pastor Rui em Tuas mãos, Senhor. Meu Deus, que ele venha ser nessa noite um canal de bênção nas nossas vidas, Senhor. Meu Deus, que tudo que for falado, Senhor, venha ser pelo Teu Espírito, meu Deus. Meu Deus, que nós venhamos ouvir aquilo que o Senhor quer que nós ouçamos, Senhor, não aquilo que nós queremos ouvir, Senhor. Meu Deus, que não venha sair ninguém aqui nessa noite, Senhor, sem a Tua presença, Senhor. Que não venha sair ninguém aqui nessa noite, Senhor, do mesmo jeito que chegou aqui, Senhor. Usa o pastor Rui nessa noite, Senhor. Meu Deus, eu entrego a família dele em Tuas mãos. Eu entrego a pastora Elô em Tuas mãos, Senhor. Eu entrego o Cacá em Tuas mãos, Amanda, Senhor, as suas filhas, Senhor, em nome de Jesus. Guarda a vida deles, Senhor. Eu entrego tudo em Tuas mãos para a honra e glória do Senhor Jesus. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Diga comigo: Deus é bom. Deus é bom. E o diabo não presta. O diabo não presta. Agora senta. Que a plenitude do Senhor esteja sobre a tua vida, sobre a tua casa, sobre a tua família e sobre todo lugar que você colocar as mãos. Amém? Você recebe? Amém. Queridos, que bom estar aqui para servir de canal do Senhor para a minha vida e para a sua vida. Amém? Agradeço a Deus por essa oportunidade e, como falou a irmã Yara, é Ele quem escolhe, é Ele quem nos permite servir. O que nós estamos fazendo aqui é também servir. Aquilo que você faz, cada um de nós temos que ter esse desejo no reino de Deus, de estar preparado para que a gente possa servir. Quem quer servir? Amém. Levanta o braço. Quem não sabe o que quer servir a Deus? Quando Jesus, certa vez falando para os discípulos, ele diz assim: eu vim para servir, eu vim para ser servo, eu não vim para julgar. Eu acho tremendo essa passagem. Que ele poderia ser o juiz, né? Filho de Deus, ele tem autoridade, mas ele disse: eu vim para servir. E esse coração de servir tem que estar em nossos corações. Nós temos que ter essa disponibilidade. E servir no reino de Deus não é só dentro da igreja. Eu vou bater isso por toda a minha vida. Infelizmente tem muitos cristãos equivocados completamente quando acham que servir é ter um cargo dentro da igreja, fazer alguma coisa. Isso é maravilhoso. É bênção. Porque nós estamos na comunhão dos irmãos. Mas o serviço maior, sabe onde é que está? Mateus 11, 28, pastor Valério. Ide por todo mundo e pregai o evangelho. Amém? É lá que está o nosso grande serviço.
É lá onde que nós vamos resgatar aqueles que estão perdidos, aqueles que estão prisioneiros do inimigo. E tem gente demais. E o nosso tema hoje é: o inimigo está ao derredor. E nós vamos entender hoje um pouco isso sobre batalha espiritual. Nós precisamos entender, nós como povo de Deus, nós precisamos entender isso para que a gente possa se munir da armadura de Deus, da oração, do entendimento, para que a gente possa fugir das ciladas do inimigo, que estão a cada dia tentando nos fisgar, nos derrubar, nos tirar do caminho, nos tirar da rota. O inimigo, ele não está preocupado com quem está nos braços dele, com quem segue ele, com quem faz o que ele quer. Ele não está preocupado. Ele está preocupado com quem está no caminho. Aquele que está em pé, cuide-se para não cair, amado. Diga comigo: aquele que está em pé, cuide para não cair. Essa palavra é para quem? É para o mundo? Não, é para nós, povo de Deus. É para mim e para você. É para mim e para você. Vamos entender isso no texto base que está lá em 1 Pedro, no capítulo 5, no verso 8. Mas eu vou lá no versículo 6. Ou a mesa que está abaixo, ou entra. Não, basta, fica tranquilo. Ou está abaixo, ou é o meu ampliador meu ampliador da visão que não está funcionando bem. No versículo 6, em 1 Pedro 5, 6, a palavra de Deus nos diz: humilhai-vos, portanto, sob a poderosa mão de Deus, para que Ele em tempo oportuno vos exalte. Então o que é preciso fazer? Eu me exaltar? Uau! Se humilhar. Esse é o caminho para a gente se aproximar de Deus. Humilhai-vos diante da poderosa mão de Deus, da potente mão de Deus, para que no tempo oportuno Ele te exalte. Puxa, mas é difícil. O que é humilhar, pastor? Humilhar, mas aquela pessoa que me prejudicou, aquela pessoa que me perseguiu, aquela pessoa que me fez mal, aquela pessoa que eu estou chateada, eu não tenho que ir lá e revidar, eu não tenho que ir lá e dar um soco nele, eu não tenho que ir lá e fazer do mesmo jeito. Não. Não. Porque você é um filho de Deus, porque você é uma filha de Deus. O que você tem que fazer é estender a mão. O que você tem que fazer é se humilhar diante do Senhor. Não é se humilhar diante do outro, do irmão, porque ninguém se humilha diante do irmão. O irmão, a gente tem que honrar. O irmão, a gente tem que honrar. Mas diante de Deus eu tenho que se humilhar. Pegou a visão? E no 7, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade. Tem alguém ansioso aqui? Meu irmão, se você sofre de ansiedade, é porque você não está lançando plenamente sobre Deus toda a vossa confiança e toda a vossa fé. Você tem andado ansioso? Você tem andado preocupado? Quem está preocupado, quem está ansioso aqui? Levanta o braço. Levanta o braço. Então, amados, a gente precisa nessa noite ajustar a nossa rota, os nossos pensamentos, e retirar essa ansiedade de nós. O Senhor Jesus, certa vez, Ele diz: não andeis ansiosos por coisa alguma. Vivei cada dia o seu próprio mal. Não se preocupe com o dia de amanhã. Olha que tremendo. E a gente hoje, no mundo de hoje, fica muito preocupado com o dia de amanhã. Sim ou não? Amém. Porque o mundo fica te empurrando, fica te forçando. Você tem que ser o primeiro. Os jovens, principalmente, sofrem uma pressão violenta, uma cobrança dos pais.
uma cobrança da sociedade, uma cobrança na escola, uma cobrança no trabalho. Você é cobrado, você que é um profissional, você tem que entregar o seu produto, você que é um empresário, você é cobrado. Você que é pastor, você é cobrado, e às vezes, muitas vezes, o pastor se cobra demais. Você não tem noção como o pastor se cobra. Ele quer ser perfeito, ele quer agradar a Deus. Ele não quer deixar que nenhuma ovelha se perca no caminho. E quer ver algo que deixa o pastor triste? É quando uma ovelha se afasta do aprisco. Lance sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Amém? Diga assim: Deus tem cuidado de mim. Deus tem cuidado de mim. Você crê nisso? Amém. E no verso 8: sede sóbrios e vigilantes. Sede sóbrios e vigilantes. O diabo, vosso adversário, anda ao derredor, como um leão que ruge, procurando alguém para devorar. O teu inimigo está ao derredor. Ele não está ao teu redor, ele está ao derredor. Amém? Amém. E nós precisamos entender isso, para nós vivermos, buscarmos a nossa santidade, para nós vivermos como cristãos retos. Em Êxodo, no versículo 23, no capítulo 23, no verso 22, se vocês ouvirem atentamente o que ele disser e fizerem tudo o que lhes ordeno, serei inimigo dos vossos inimigos e adversário dos seus adversários. Amém? Esse é o Senhor falando. Está falando para mim e para você. Né? Se vocês ouvirem atentamente o que eu disser, eu quem? Deus, a palavra de Deus. Se vocês ouvirem o que o Senhor falar e colocar em prática, não é só ouvir. Nós não devemos ser meros ouvintes da palavra. Nós temos que viver a palavra. Eu falava agora há pouco para o irmão Anderson. Eu digo, eu admiro as pessoas que sabem a Bíblia de cor, citam um versículo, você fala e tal. Maravilhoso, maravilhoso. Mas isso não é tão importante como você saber um versículo, 2 versículos, 3 versículos e colocar em prática aquele versículo que você sabe. É mais importante do que você saber a Bíblia toda, de cor, mas você não ser um praticante da palavra. Amém, igreja? Amém. Amém, igreja? Amém. Então aquilo que Deus falar com você, procure colocar em prática. Procure ser praticante da palavra. É desafiador, pastor Rui? Eu sei que é desafiador, mas nós temos que buscar. Todo mundo sonha não ter inimigos, sim ou não? Aqui a gente falou de inimigo. Todo mundo, quem, né? Quem que quer? Quem tem? Eu queria ter muitos inimigos. Quem tem esse desejo? Alguém aqui tem esse desejo? Vamos descobrir se tem alguém aqui. Pastor, se tem alguém com esse desejo? Eu quero ter muitos inimigos. Está pensando, eu quero. Tem alguém aqui? Que a gente já vai orar para a libertação deste homem ou desta mulher. Não, ninguém quer ter isso. Ninguém quer ter inimigos. Não? Mas todo ser humano já nasce com o pior dos inimigos, que é a herança do pecado. Todos nasceram. Mas a criancinha já nasceu com a essência adâmica. E o ímpio, muitas vezes, ele não entende isso, amados. Sim ou não? Não, uma criancinha é pura, ela é pura. Sim, ela é pura. Mas só que ela nasce com a essência do pecado. Quer ver? Pega um menininho, uma menininha de 2 anos. Ele está descobrindo as coisas. Aí ele tem a tomada ali. O que ele faz? Ele só olha para a tomada, né? E fica olhando só. Que coisa linda aquela tomada. É assim que eles fazem? Não. Não é? O quê? Menino, não mexa naquela tomada que é perigoso. Qual a primeira coisa que ele vai fazer? Mexer. Não é possível? Oxente! Não pode. A essência adâmica.
Ele quer conflito, é rebeldia, o espírito de rebeldia. Você fala para ele, não, ele não vai fazer. A psicologia vai trazer uma série de conceitos. Mas você não faça isso. O que ele vai fazer? Vai fazer. Para, menino, fica quieto. Ele não fica. É ou não? Sim ou não? Sim. Então nós já nascemos com essa herança. Se você não fizer nada, você nasceu. Não, mas o meu filho não. O meu filho eu vou colocar numa redoma ali, né? Ele vai ser uma bênção. Vou colocar dentro da cozinha da pastora Maria. Pronto, vou fechar tudo aqui e vou deixar ali. Tem coisa boa na cozinha da pastora Maria. Por isso que eu citei. Né? Ele vai crescer. Sabe, amados? Mas se ele não fizer nada, se ele não procurar problema, se ele não buscar coisa alguma, coisa, por exemplo, que as pessoas não desejam ter uma pedra nos rins. Né? Ninguém deseja isso. Né? Mas a pedra nos rins, muitas vezes você consegue tirar. Agora o pecado você não consegue. Aquela pessoa que já nasce. Então esse sonho de não ter inimigos, ele é uma utopia. Porque nós vamos ter lutas, inimigos internos. Nós vamos ter, né? Nós vamos ter problemas. E você não conseguirá viver essa plenitude numa redoma. Porque você vai ter aquela tendência que o homem tem para quê? Para o bem ou para o mal? Para o mal. Mesmo que você fique numa redoma lá, irmão Geraldo. Não. Mas vai ter uma tendência. A rebeldia, a tristeza, ao ciúme. Ele vai estar ali dentro. Aí vai ver o outro brincando lá fora. Ele vai ficar a pensar o quê? Eu queria estar lá fora. A inveja. Sim ou não? Sim. Mas ele está lá dentro, mas não vai ter problema nenhum. Nada vai atacar ele. Nenhuma doença. Não é? Vocês não lembram aqui porque vocês são novos. Aqui só tem novinhos. Eu sou o mais sábio e experiente da turma. Todo mundo ficou chocado agora. Sabe por quê? Eu e o pastor Valério, nós acreditamos que nós não ficamos velhos. Nós ficamos sábios e experientes. Sim ou não? Sim. Quem é que fica velho aqui? Tudo que pensa desse jeito. Com 25 anos, eu estou velho. Minha vida desgraçada. Meu Deus. Ai, não tem dó de mim. Que para com isso? Para com esse vitimismo. Você é um guerreiro. Você é uma guerreira. Você é um homem valente. Você é uma mulher valente. Aleluia. Não se faça de vítima. As pessoas vitimistas são perdedoras. As pessoas vitimistas são fracassadas. Elas não vão a lugar nenhum. O sistema imunológico delas cai. Os pensamentos são negativos. São pensamentos de derrota. Elas acham que não vão conseguir. Elas acham que não vão avançar. Então tira. Quando vier esse pensamento na tua mente, eu sou fraco. Eu sou pobrezinho. Eu sou magrinho. Eu sou gordinho. Quando eu era jovem, quando eu tinha meus 17 anos, eu me lembro, lá nos ônibus do Ceará, eu batia no teto, no ônibus, e cabelo de pipoca, que era o meu apelido, cheio de espinha. Eu me achava muito feio, Anderson. Viu, irmão Vitor? Eu me achava muito feio. Cresci demais, alto demais. Né, irmão Juca? Alto demais. Aí você fica assim, caramba, alto demais. Aí do teu lado tem alguém que, puxa, eu queria ter um pouquinho mais altura. Aí depois, quando eu encontrei Jesus, aí eu descobri que eu sou lindão. Eu descobri, Vitor, eu descobri que eu sou lindo, velho. Tá ligado, meu irmão? Você pode não achar, mas é problema teu. Meu Deus! Ele me acha. Ele disse, olha que coisa linda. Imagem e semelhança minha. Uau! Gênesis 1:26. E eu criei o homem em imagem e semelhança. Olha que descoberta. Isso muda a tua autoestima. Isso muda a sua forma de pensar.
Por isso que a palavra de Deus é um manual. Por isso que a Bíblia é o livro mais lido do mundo. Você sabia disso? O segundo livro, que fica metade dos leitores da Bíblia, é o livro vermelho. Um livro comunista. Por quê? Porque junto à China e a União Soviética e tal. Entendeu? E ele fica na metade em relação aos eleitores da Bíblia. Então, quando você descobre o que Deus tem para você na palavra dele, você muda o seu DNA. Porque ele, Jesus, implanta um novo DNA em você. Ele implanta o Espírito Santo em você, meu irmão. E aí você muda, você é transformado pelo poder de Deus. E essa essência amar, que mesmo que você fique numa redoma, ela começa a ir embora. Você começa a ser limpo. Porque rios de água viva começam a passar em você. Amém? Amém. E você começa a ser mudado. Você que era triste, angustiado, depressivo, ansioso, era um alcoólatra, era um fumante inveterado, tinha que beber para ser feliz. Eu vou ser feliz, eu estou feliz, eu ganhei dinheiro, recebi meu salário agora, eu vou beber todas. É porque você é escravo. Eu vou fumar todas. É escravo do cão. É dura essa palavra, mas hoje nós vamos falar de libertação, de cura para a sua alma, para você ter uma vida nova. Não é para passar melzinho com açúcar em você, não. Você vai vencer, você é um vencedor, você é isso, você é aquilo. Não. Você tem que entender que você tem uma guerra diária, porque o inimigo, ele está ao meu redor. Amém? Amém. Guarda isso. O inimigo está ao meu redor. Então eu preciso ter uma consciência de que eu tenho um inimigo, que ele está ao meu redor. Que você queira ou não queira, que você aceite ou não aceite, ele quer nos tragar. Amém? Amém. Então, mesmo que você evite todos os inimigos externos, você vai viver isso. A solidão, a tristeza, o abandono, a frustração, a inveja. Eu queria viver a vida do outro. Eu queria viver a vida do Chico. A vida do Chico é boa. Ele tem uma lagoa lá. Tem uma piscina. Tem uma churrasqueira. Vida boa, vida boa. Vai viver a vida dele. Vai viver a vida da irmã ela. Que hora a senhora acorda? Hoje nós acordamos Da madrugada. Às 2 da madrugada. Mas eu olho o que o outro colheu. O invejoso, ele vê só o que o outro colhe. Ele só vê o resultado. A grama do vizinho é mais verde. A grama do vizinho sempre é mais verde. Amados, aprenda a ser grato. Você quer agradar a Deus? Você quer agradar a Deus? Amém. Aprenda a ser grato. Grato pelo que você é. E grato pelo que você quer ser. Aonde você quer chegar. Eu quero estar mais próximo de Deus. Eu quero ser um homem e uma mulher plena. Eu quero mudar. Eu quero transformação, Senhor. Hoje, Senhor, eu estou triste. Hoje, Senhor, eu estou preocupado. Hoje, Senhor, eu estou ansioso. E eu preciso de Ti. Eu preciso de Ti, Senhor. Porque sem o Senhor eu não posso caminhar. Moisés disse: se o Senhor não for na frente, eu não irei. Eita. Diga comigo: se o Senhor não for na minha frente, eu não irei. Lindo ensaio. Ju, o ensaio foi bom. Agora, Vera. Agora você falando crendo. Você dependendo do Senhor. Você crendo em Deus. Diga comigo. Se o Senhor não for na minha frente, nos meus projetos, nos meus sonhos, na minha caminhada, nas minhas conquistas, eu não irei. Porque os meus sonhos, os
meus projetos são seus. Amém? Glória a Deus. E a única forma de derrotar os adversários é permitir que um adversário mais poderoso que o nosso inimigo o derrote, se oponha a eles. É permitir que não na força do seu braço, mas que Deus seja o nosso. Vença os nossos adversários. Amém? É permitindo que Deus vença os nossos adversários. Porque nós não temos força no nosso braço. Se a gente for na força do braço, como muita gente caminha, muita gente vai, não, eu tenho dinheiro. Eu sou empresário, eu sou médico, eu sou advogado, eu tenho isso, eu sou importante, eu sou famoso, eu estou na televisão, eu estou aqui, eu sou presidente, eu sou isso. É uma grande coisa. Se for na força do braço, você pode perguntar para as pessoas. E sabe o que eu descobri? Que aquelas pessoas que você pergunta, você já viu? Você chega para a pessoa e fala assim, e aí fulano, como é que você está? O que a pessoa diz? O que a pessoa diz? Tudo bem. Mentira. Ninguém está plenamente bem. Todos nós aqui temos desafios e lutas. Sim ou não? Sim. Quem é que ousa aqui? Qualquer um de vocês, a começar do pastor. Não, está tudo bem, está tudo tranquilo, tudo dominado. Quem consegue falar um negócio desse? Não consegue, irmão. Eu não sei se vou estar vivo amanhã. Eu vivo isso a cada dia. A minha luta ela é diária. Amanhecer para mim é uma vitória. Por isso que eu agradeço a Deus. Porque cada amanhecer é uma vitória. Amanhã eu vou lá para aquela mesa de mãos diárias. Eu fico orando lá. Porque eu sei que é uma vitória. Torcendo para que o cateto, está aqui o cateto. Não troquei, tá? Vocês viram? Alguém viu aquela mensagem que eu mandei do cateto? Que eu fui no sábado passado. Eu fui lá para desobstruir o cateto. E aí não tinha médico, não sei o que e tal. Mas na segunda-feira, quando eu fui compartilhar com os irmãos, porque tinha irmão me ligando, apavorado, amigos meus, não da igreja. Como é que você está, rapaz? Você foi lá, fez, não fez, deu certo, não deu certo, tal. Aí eu tive que fazer outro vídeo para acalmar o coração do pessoal. Não, rapaz, tá tudo certo, deu certo. É que eu só coloquei a primeira parte, mas não coloquei o final, o que Deus fez. Amém? Coloquei o remédio, fiquei uma hora lá, segunda-feira. Foi 5 horas de hemodiálise, porque eu fiquei 1 hora para o remédio fazer efeito. E depois fui fazer de novo hemodiálise. Graças a Deus funcionou. Porque eu não quero trocar esse cateter agora. Ele tem só 9 meses, é um bebezinho. Ele tem que durar 1 ano, 1 ano e meio, 2 anos. Apesar do cateter dura 1 ano. Mas graças a Deus, pela misericórdia de Deus, o meu dura 1 ano e meio. Então não precisa daí. O que ele está querendo se amostrar? Amostradinho. Amostradinho, eu digo. Sai para lá. Não vem me perturbar, não. Porque o meu Deus vai operar um milagre. Amém. Ele está operando. E eu todos os dias, o pastorzão que fala isso, e tem outros também que profetizam, eu oro agradecendo o milagre da cura do meu sistema renal. Olha só, eu oro todos os dias agradecendo o milagre da cura dos meus rins. É você ver, sabe com quem? Não com seus olhos naturais, mas com olhos espirituais. Amém? Amém. Comece a ver os sonhos que Deus colocou no teu coração com os olhos espirituais. A família em paz, a família saudável, você saudável. Mas eu tenho uma doença crônica. Estou perguntando, eu também tenho. Eu não olho para o problema, amados. A gente não pode olhar para o problema, você tem que olhar para Deus. Você não pode olhar para o tamanho do seu problema, você tem que olhar para o tamanho do seu Deus. Amém? Amém. Isso tem que ser.
E a única forma da gente derrotar os nossos inimigos é chamando um inimigo, um valente mais forte do que o inimigo para derrotar ele. Quem é ele? Jesus. O nosso Jesus. É ele que derrotou o inimigo lá na cruz. Quando nós obedecemos a palavra do Senhor, ele assume a figura do nosso aliado para lutar por nós. Quando nós cremos em Jesus, nós aceitamos Jesus como Senhor e Salvador, ele vem lutar a nosso favor, ele vai lutar a seu favor, amém? Amém. Então serei inimigo dos teus inimigos e adversário dos teus adversários. Êxodo 23, 22. Serei inimigo dos teus inimigos. Olha o que Deus diz. E adversário dos teus adversários. Olha que tremendo. Por que você fica lutando com as pessoas? Brigando. Você vai na rua e a pessoa buzina. Está pensando o quê? Eu vou parar. Eu vou frear, vou diminuir a velocidade. Para com isso, isso é coisa de menino. Isso é coisa de criança. Isso não é coisa de cristão, não. Eu não falo que é coisa de crente, porque crente até o diabo é. Então essa palavra crente eu não gosto. Eu não creio. Crente até o diabo, creio. Mas é coisa de cristão. Você tem que pegar e abençoar, irmão. Vai na frente, Deus te abençoe. Porque ele vai passar voado por você, ele está bravo. Ele está com problema, de repente ele está numa pressa, numa emergência, um problema de saúde. Mas o que você pensa que ele quer confrontar você? Sim ou não? Principalmente os homens, principalmente os barbados têm esse problema. Os homens têm uma dificuldade na direção, porque quando você pega a direção, você acha que é poderoso. Esse é o problema. Dê poder ao homem, você vai saber quem é. Dê poder ao homem, ele sabe quem é. Bota ele numa direção que ele acha que é forte. Porque ele está com um carro ali, não sei o quê. Olha o meu jipão aqui. Olha a minha Mercedes. Ninguém me ultrapassa. Tenta ultrapassar um cara na Mercedes. Nesses carros assim. Tenta ultrapassar ele. Esses carros bonitão, né? Tenta passar. O que vai acontecer? O que vai acontecer, gente? Ele vai acelerar e não vai deixar. Porque ele é uma demonstração de poder. O que você vai fazer? O seu poder é isso? O seu poder está nas coisas? O seu poder está em ter coisas? Não, o seu poder está no Senhor. É Ele. Ele vai lutar contra os seus adversários. Amém? Amém. Compreendeste? Quem luta sozinho é presa fácil para o inimigo. Quem luta sozinho é presa fácil para os seus inimigos. Não queira lutar sozinho não, varão. Se tiver com dificuldade, liga para o teu líder de célula, liga para o teu pastor, liga para o pastorzão. Ele vai orar com você. Pensa num homem com coração disponível. Nunca, depois que eu estou debaixo da cobertura do pastor Valério, nunca eu ouvi ele dizer: puxa, eu não tenho tempo, eu tenho que trabalhar, eu tenho que não sei o quê, eu tenho isso, eu tenho aquilo. Eu já conheci pessoas que toda a vida tinha desculpa, toda a vida tinha desculpa. Por isso que não vai para frente. Não, mas eu sou um líder, eu quero ser um líder, não sei o quê. Na hora que o seu liderado precisa, você não está disponível. Para ser uma ação, um agente de Deus, um agente de luz na vida daquela pessoa. Às vezes passando mal, às vezes com dor de cabeça, às vezes não bem. Mas eu me esforço e busco atender aquela pessoa. Pastor Valério, a mesma coisa. Ele se vai. Ele pega o drone dele e vai, meu irmão. Se ele não vai de carro, ele vai de drone. Não tem problema. É outra coisa você ter um pastor dronista. Eu não sei como é que chama o negócio. Ele resolve parado, o cara tem visão de águia, ó. Ele está só assim, ó, voando por cima. Aí tem gente que tem visão de. Tem líder, tem pastor que tem visão de galinha. Ele está sempre olhando por baixo. Eu estou falando porque eu já conheci. Não lute sozinho. Você vai ser presa fácil dos seus inimigos. Não lute sozinho, não vai na força do seu braço. Porque o nosso inimigo, o diabo, ele é experiente. Ele conhece, ele é milenário. Mas como o senhor está falando de diabo? Não, eu estou falando de dizer que o seguinte, que ele tenta derrubar, mas o nosso Deus é maior, né? Amém. Ele tenta te derrubar, ele tenta te desencorajar. Dizer que você não pode.
dizer que você é fraco, dizer que teu casamento não vai dar certo, dizer que você não vai dar certo. Quando esse tipo de pensamento vier na tua cabeça, meu irmão, o que você vai fazer? Repreender. Vamos aprender isso agora? Vamos aprender isso agora? Vamos aprender a guerrear? Vamos aprender a guerrear no mundo espiritual? Você é um guerreiro da luz? Não um guerreiro de Battle Force. Mexe comigo não. Você é frouxo. Esse é frouxo. Sabe nada, é um perdedor. Você tem que ser um guerreiro da luz. Aleluia. E o pensamento na tua mente. Tu é fraco. Tu vai beber de novo. Tu vai fumar de novo. Tu vai trair tua mulher. Vai lá. Aquela mulher linda. Quem está te influenciando, meu irmão? Quem é que está te influenciando com esse pensamento? Fala! O inimigo, né? É Deus, por acaso? Não, é o cão. Não pode ter medo não, meu irmão. Você tem que saber onde é que está o inimigo. Na guerra e na batalha é assim. Eu tenho que conhecer o inimigo. O exército só luta com o outro, mas ele tem que conhecer o inimigo. Ele faz o reconhecimento. Precisa entender de guerra, batalha, de guerra de exército. Ele tem os informantes, o sistema de informação, tá? Para conhecer as armas do outro exército, como que ataca o outro exército, que armas ele tem, que tipo de terreno ele é bom, quantos homens tem, entendeu? A força do inimigo. Não vai ser. Se você vai de peito aberto sem conhecer, pronto, vai ser. E aí, nós é a mesma coisa. Eu tenho que saber quem é o inimigo. Mas eu tenho que saber, principalmente, o tamanho do nosso Deus. Amém. Que Jesus já derrotou o inimigo lá na cruz. Amém? Eu preciso saber disso. Eu preciso entender dessa guerra espiritual. E aí aquele pensamento vem na tua mente. Você não vai conseguir não, Chico. Vai conseguir não. Aquelas bananeiras que você plantou vai dar. Vai dar não, vai morrer tudo. Não vai ter vento, não vai ter chuva. Aquele terreno é ruim. Aquelas batatas que você plantou, aqueles pimentão. Tu planta batata? Pimentão, o que você planta, filho? Pimentão, alface. Giló. Aquele giló não vai dar certo, não. E o irmão Edivar? Aí aquele pensamento, não vai dar certo, não. Então, batata varou, não vai dar nada, não. Vai dar batata, não vai dar nada, não. Aquele terreno é ruim. Eu aluguei aquele terreno lá, eu quis expandir, eu quis ampliar, mas eu acho que não vai dar certo, não. O que você vai fazer? Bota a mão na tua cabeça. Ô Satanás, tu sai daqui agora, porque o meu Deus, o meu Jesus já te venceu na cruz. Então sai daqui, eu repreendo agora. Sai da minha mente, sai dos meus pensamentos. Eu sou filho de Deus, eu sou do Senhor. Aleluia. O Senhor é que me guia. Amém. Eu tenho o Espírito Santo. Traz a palavra, traz a palavra. Eu sou mais que vencedor em Cristo Jesus. Eu sou embaixador de Cristo aqui na terra. Em João 10:10 o Senhor disse que Ele veio para que eu tivesse vida. E vida em abundância. É a palavra que tu tem que conhecer, varão. É a palavra, isso é guerra. Amém? Amém. Tá ligado? Amém. Amados, esses pensamentos vêm na nossa mente, sim ou não? Sim. Ou é só na minha que vem? Não. Vai dar certo, não. E pastor Rui, aquele negócio que você fez lá, aquele habites que o senhor mandou tirar daquelas terrenos, daquela casa lá no sul, aquele habites. O primeiro, o que é, filho? O primeiro cara é o quê? O que mexe com casa, com imóveis. Corretor. O primeiro corretor passou a perna. Você pagou R$8.000. Aí ele deu um golpe. Isso foi fato. Não vai dar certo, não. Você está longe, você tem que ir lá. Não posso ir lá, como é que eu vou lá? Tem que pagar de novo. Paguei de novo. Mais 2 anos. 4 anos esperando, orando, clamando e acreditando que ia dar certo. Quando foi segunda-feira passada agora, o que aconteceu, irmão Juca? Deu certo. O que aconteceu, irmão Juca? Deu certo. Por que, irmão Juca? Porque Deus agiu. E eu sou paciente do Senhor. Amém.
Tem que ter paciência. Porque é no tempo de Deus, não é no seu. Tem coisas que é no tempo de Deus, não é no seu tempo. Então tira essa ansiedade. Lança sobre ele a ansiedade, todo medo. Amém? Lucas, Evangelho de Lucas, capítulo 11, verso 21 e 22. Olha que tremendo, quando o valente, bem armado, né, guarda a sua própria casa, ficam em segurança todos os seus bens. Quando o valente, bem armado, fica em segurança dos seus bens. Sobrevindo, porém, eita glória, um mais valente do que ele, vence-o, tira-o a armadura em que confiava e lhe divide os espojos. Aleluia, glória a Deus. O nosso Deus, o nosso Jesus é o mais valente. Amém. Ele já derrotou o inimigo na cruz. Eu preciso entender isso, queridos. O diabo mantém em prisão aparente muitas pessoas que acham que estão em segurança. Minha casa, na minha mansão, não sei o que, ninguém mexe. Aqueles que ele domina, mas somente até a chegada do Senhor Jesus. Amém. Amém? Não confie em cavalos. Confie no Senhor. Não confie na sua força. Confie no nosso Senhor. Aleluias. Jesus tem autoridade e poder para destruir o inimigo. Só Ele tem. E resgatar o homem da miséria, do pecado, das trevas, para a maravilha da sua luz. Só Ele tem. Você tem que clamar para Ele. Eu não estou conseguindo. Eu estou tendo pesadelos. Eu estou tendo depressão. Eu estou triste. Eu estou doente. Clama ao Senhor. Senhor, cura-me. Renova a minha mente. Renova o meu sistema imunológico. O meu sistema digestório. O meu sistema renal. O meu estômago. Creia. Tira todo o mal. Tira todo o mal, Senhor, da minha vida. Amém. Eu repreendo todo o mal na autoridade e no nome de Jesus. Amém? Você tem que ser o guerreiro da luz. Esse é o guerreiro da luz. Romanos 5,10. Se quando éramos inimigos de Deus, fomos reconciliados com Ele, mediante a morte do seu Filho, quanto mais agora, tendo sido reconciliados, seremos salvos pela sua graça. Antes nós éramos inimigos de Deus porque nós estávamos afastados. Agora Ele nos reconciliou. O ministério da reconciliação. Fomos reconciliados a Cristo. Fomos enxertados no Senhor. E aí, amado, somos salvos pela sua graça. Muitas vezes a gente não compreende isso. Conclusão. Ao derredor está o inimigo. Sim ou não? Ao derredor está o inimigo e seus anjos caídos. Mas eu e você precisamos lembrar, amados, que Deus nos socorre e não nos deixa só. Deus nos socorre e não nos deixa só. O segredo é buscar ao Senhor. O segredo é buscar ao Senhor. E o segredo está lá em Salmos, no capítulo 134. Abre aí a tua igreja, marca com lápis, marca com a caneta, deixa isso registrado, porque você precisa dessa revelação. Salmo 134, o verso 4 diz: busquei ao Senhor, e Ele me respondeu, de todos os meus temores me livrou. Amém? Amém. Diga comigo: busquei ao Senhor, e Ele me livrou de todos os meus medos, de todos os meus inimigos, de todos os meus temores. Aleluias. Mas no verso 5 diz: olhai para Ele e sede iluminados, e os vossos rostos jamais serão confundidos. Está ali? Não está. Mas o verso 5 diz: olhai para Ele. Diga comigo: olhai para Ele e sede iluminados, e os vossos rostos jamais serão confundidos. Porque quando o inimigo olhar para
você, ele vai saber que você tem a marca da promessa. Ele vai saber que você tem o Espírito Santo de Deus. Mas é preciso você caminhar com ele. Eu estou acompanhando um rapaz que há uma semana atrás ele estava com o semblante caído. E hoje eu cheguei para ele e digo: meu lindo, você está lindo. Você está com o brilho de Cristo. Você está melhor. O que aconteceu? Aí ele disse: não, pastor, é porque eu cortei os meus cabelos. Não, você pode ter cortado os cabelos, mas você está com outro brilho. Está com outro brilho. E esse brilho, amados, o que é? É o Senhor. É o Espírito Santo. É uma atitude de buscar ao Senhor. Amém? Aqui, ó. Buscar ao Senhor. E ele responde. O Senhor não vai te deixar no vale da escuridão. Não vai, amado. É só você buscar. O 6. Clamou este pobre, e o Senhor o ouviu e o livrou de todas as suas angústias. Quer se livrar das angústias? Clama ao Senhor. Quer se livrar dos seus medos, dos seus temores, dos seus vícios, da depressão, da tristeza, daquilo que te incomoda? Busque o Senhor. Busque o Senhor. E no verso 7 tem uma palavra poderosa. Diga comigo: o anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os livra. Vamos de novo. O ensaio foi ruim. O outro ensaio foi melhor, mas esse ensaio foi ruim. O anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os livra. O anjo do Senhor acampa-se ao meu redor. Agora diga: ao meu redor. Daqueles que o buscam e me livram. Amém? O inimigo fica onde? Lá. Fica lá. O inimigo fica lá. Agora os anjos do Senhor ficam aonde? Ao seu redor. Amém? Eu preciso entender isso, porque isso traz calma. E se você busca o Senhor, Ele vai livrar você do mal, né? Provai e vede que o Senhor é bom. Bem-aventurado o homem que nele se refugia. Provai a Deus. Busca. Depende dele. Se lança, se prostra, chora aos pés da cruz. Por isso que aquele homem que parece forte, está pensando o quê? Você está falando com quem, irmão? Você está falando com quem, irmão? Olha a pose do camarada. Você vê o que ele faz. Olha lá, esse é fraco. Esse é perdedor. Esse é um pobre coitado. Porque ele acha que é alguma coisa pela força do seu braço. Entendeu, irmão Vitor? Compreendes? Agora aquele que diz: o Senhor é a minha força, o Senhor é a minha luz, o Senhor é a minha fortaleza, o Senhor é a minha salvação, eu me rendo aos seus pés. Os anjos do Senhor se acampam ao redor daqueles que o buscam e os livram. Amém, amados? Amém. Veja como é simples. O Evangelho de Deus, de Cristo, é simples. Eu falo sempre isso. O problema é a religião. A religião é um engasgo, é um enrodo, é um negócio feio, cheio de coisas, cheio de... Você tem que fazer isso, você tem que fazer aquilo. Você tem que fazer um esforço para agradar o líder, para agradar a religião, para agradar as entidades, para agradar não sei o quê. Ser cristão não. Você tem que acreditar que Jesus morreu na cruz por mim e por você. Essa é a diferença de ser cristão. Amém? Amém. Na religião você se esforça para agradar a entidade. Como cristão não. Você precisa entender que Jesus deu a vida por mim e por você. Ele veio te resgatar e Ele deu a vida. Essa é a diferença. Ele nos amou primeiro.
Amém, amados? Amém. Essa palavra, sinceramente, com quem que ela falou nessa noite? Quem que você diz, eu compreendi o que meu Deus é por mim? Amém. Glória a Deus. O irmão Juca só, aqui mais dois, ali. Amém. Guarda essa palavra na tua mente, guarda essa palavra no teu coração. O inimigo, ele está onde? Os anjos do Senhor? Ao redor. Daqueles que o buscam, que os livram do mal, do inimigo. Amém? Então ore nesse sentido. Senhor, manda teus anjos agora, Senhor, para me socorrer. Senhor Jesus, eu repreendo todo mal, todo pensamento maligno, todo pensamento de tristeza, todo pensamento de depressão, todo pensamento de derrota. Isso é guerra espiritual. E você lá dentro da tua casa, você vai começar a guerrear. E você vai verbalizar. Porque o inimigo, ele não sonda os teus pensamentos, só Deus. Mas o inimigo, ele ouve o que você fala. Então você precisa falar e falar alto. Não, mas é porque eu fico meditando. Eu sou um meditador. Não precisa ser meditador, você tem que ser um guerreiro da luz. Seja um guerreiro da luz. Seja um homem e uma mulher que guerreia no mundo espiritual. E não aqui no mundo natural. E a partir de hoje, os nossos inimigos, os inimigos de Deus, eles virão por um caminho na sua direção e fugirão por sete. Amém. Diga comigo. Senhor Jesus, eu te agradeço, pelo teu amor, incondicional. O Senhor morreu, naquela cruz, para me salvar, para me libertar e para me curar. Senhor Jesus, eu compreendi que os teus anjos estão ao meu redor, daqueles que confiam e me livram de todo mal, de todo inimigo, de toda seta lançada, de todo trabalho de feitiçaria, toda palavra contrária lançada sobre a minha vida. Eu cancelo agora, na autoridade e no nome do meu Jesus. Senhor Jesus, guia-me pelas veredas da tua justiça. Guia-me, Pai, nos teus caminhos. E não me permita se desviar, nem para a direita, nem para a esquerda. Que eu seja forte e corajoso, assim como o Senhor falou para Josué. Senhor Jesus, eu faço uma aliança, renova a minha aliança contigo nessa noite. Eu te recebo como Senhor e Salvador da minha vida. Cura-me, restaura-me, liberta-me, escreve o meu nome no livro da vida. Eu te recebo como Senhor glorioso e Salvador da minha vida. Aleluia. Você pode aplaudir o Senhor? Glória a Deus. Que essa palavra esteja presente no teu coração nessa semana, daqui para o resto das tuas vidas, em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Receba essa palavra, amém? Amém. Glória a Deus, que você possa voltar para casa nessa noite com a certeza que você tem um Deus que te protege em todas as ocasiões e em todas as situações. Amém? Ele é poderoso para fazer todas as coisas. E Ele é o teu protetor, né? É o teu escudo e broquel. Amém? Está lá em Salmos 91. Queria, se você pudesse prestar atenção agora, um pequeno vídeo que eu vou colocar aqui.
para que você possa ter entendimento que Deus, Ele coloca no mundo natural coisas que nós possamos ver, para que nós possamos entender como Ele age no mundo espiritual, na área espiritual. Amém? Amém. Então, no natural, Ele nos mostra coisas que só os nossos olhos veem, para poder crer que no espiritual Ele faz da mesma forma. Amém? Glória a